Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Tudo bem, pessoal? Graças a Deus, né? Irmão, nós temos que observar a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque é por meio dela que nós alcançaremos a promessa. Qual promessa, pastor? De uma eternidade com Cristo, de uma vida eterna. Você compreende? Eu tenho procurado explicar para as pessoas o motivo da vinda de Jesus, né? Às vezes nós temos um entendimento, porque recebemos um ensinamento, uma orientação meio que equivocada. Por quê, pastor? Porque o Senhor Jesus, Ele não veio para me dar um carro novo. Ele não me veio para me dar uma casa na praia. Ele não veio para me dar condições de ir para a faculdade. Ele não veio para nada disso. Então quer dizer que tudo isso é besteira, pastor? Não, não é besteira. Isso tudo é consequência. Tudo isso está no reino dele. A vida financeira abençoada, ele quer para você, está no reino dele. A vida familiar feliz, agradável, ele quer para você, está no reino dele. Uma vida com um corpo saudável, ele quer para você, está no reino dele. Você está compreendendo? A realização de todos os teus sonhos, ele quer para você, está no reino dele. Mas o Senhor Jesus, ele veio para outra coisa. Ele veio para nos reconciliar com Deus. Ele veio para impedir que a maldição de Deus alcançasse as nossas vidas. Ele veio para impedir que, e por meio dele, Jesus, nós pudéssemos passar a vida eterna com Deus. Por que acontece, irmão? Existência eterna, toda a humanidade vai ter. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Eu tenho procurado explicar para as pessoas, Deus, ele não é homem, ele não é mulher, ele não é negro, ele não é oriental, não é europeu, não é ocidental, ele é espírito. Ele é espírito. Então, o que acontece? A nossa verdadeira pessoa não é o que você vê, o que eu vejo. O que você vê, o que eu vejo, é um corpo. Um corpo que é a morada dessa verdadeira pessoa, que é o nosso espírito. O corpo, ele veio do pó. Ao pó ele vai voltar. Não tem jeito. Ele veio do pó, o pó vai voltar. Quanto tempo de vida nós temos? Eu não sei. Eu tenho 54 anos, talvez eu consiga viver mais 30, talvez consiga viver mais 40, se Cristo não voltar antes, né? Se Ele me permitir. Eu procuro cuidar do meu corpo para que eu possa viver. Porque eu sei que o nosso corpo, ele tem que ser cuidado. Então eu procuro cuidar, procuro me exercitar, procuro comer direito, procuro não comer tarde. Procuro comer frutas. Às vezes tem aquela coisa que eu gosto muito, mas procuro não comer, porque eu sei que não faz muito bem. Que atire a primeira pedra aquele que não gosta de uma coxinha. Quem é que não gosta de uma coxinha? Daquelas coxinhas que você olha assim, você fala assim, ela fala comigo, eu falo com ela, né? Joga a primeira pedra aquele que não gosta de uma bela de uma pizza, ainda mais na cidade de São Paulo. Não, são coisas boas, né? Mas que em vez de comer todo dia, a gente come uma vez por semana, né? Não é uma rotina. Por quê? Porque a gente tem que cuidar do corpo, mas não significa que o nosso corpo um dia ele não vai. Ele vai. Ele veio da terra, a terra ele vai tornar. Cada dia que passa, nós estamos a caminho dessa palavra se cumprir. Qual, pastor? Tornar ao pó. Você compreende? Segundo alguns estudiosos aí, a pessoa se torna adulto com 25 anos de idade, ela começa a envelhecer. Até 25 anos, ela ainda está... Quando faz 25 anos, ou 25 e um dia, né, pastor? Aí você começa a envelhecer. Né? E aí você pode envelhecer com saúde, envelhecer bem, porque você cuidar do seu corpo, ou você pode envelhecer, né, com dificuldades. Aí depende de você. Eu te dou um conselho, cuida do teu corpo, se exercite. Mas um conselho ainda maior e mais importante,
Cuide do teu espírito. Comece a cuidar dele. Comece a alimentar o teu espírito com a palavra. Comece a fortalecer o teu espírito com a palavra. Você está compreendendo? Deixe o teu espírito saudável. Faça ele renascer por meio da palavra. É coisa séria. Eclesiastes 12:7. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio. E o nosso espírito, presta atenção nisso, voltará para Deus, que o deu. O que significa, pastor? Veio do pó, volta ao pó. O espírito não. Ele veio de Deus. Ele volta para Deus. E aí, pastor? E aí Deus faz aquilo que é preciso ser feito. Cada um vai receber a recompensa segundo o que fez aqui no corpo, aqui na terra. Aqui na terra, no teu corpo, você andou segundo a vontade de Deus, você vai receber recompensa. Aqui no teu corpo, aqui na terra, você andou fora da vontade de Deus, você vai receber a recompensa. Olha lá, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos nós teremos que nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Por isso, vai um conselho meu para você. Não baseie a sua vida na vida de ninguém. Não entre nesse negócio, não. De que o fulano fez, então eu vou fazer. Porque o fulano não fez, então eu não vou fazer. Não baseie a sua vida na vida de ninguém. A tua vida tem que estar baseada na palavra de Deus. Se ela mente, o problema é dela que mente. Eu não vou mentir, porque a Bíblia diz não mintas. Se ela rouba, o problema é dela que roube. Porque eu não vou roubar, porque a Bíblia diz não roubes. Se ela não ora, o problema é dela que não ora. Eu vou orar, porque a Bíblia diz orai sem cessar. Amém? A minha vida ela tem que estar baseada na palavra de Deus. Não tem que estar baseada no comportamento da minha mulher. Não tem que estar baseado no comportamento do meu marido. Não tem que estar baseado no comportamento do meu pai. Não tem que estar baseado no comportamento do meu pastor ou de qualquer outro pastor por aí. A minha vida tem que estar baseada na palavra. É coisa séria. Volto a dizer, o meu espírito ele é eterno. Ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Ele não tem como ser destruído. Ele não tem. Então ele vai existir eternamente. Agora, o lugar que ele vai existir eternamente depende do tipo de vida que eu tive aqui, na minha carne. Você está compreendendo? Depende do tipo de vida que eu tive aqui. A Bíblia diz lá no livro de Gálatas que aquele que planta no terreno da carne vai colher corrupção, vai colher morte, destruição. Quem planta no terreno do espírito vai colher vida e vida eterna. Existir eternamente, repito, toda a humanidade, todo ser humano vai existir, porque a verdadeira pessoa é o nosso espírito. Vida eterna, só quem tiver uma vida aqui, por meio de Cristo Jesus. Você está compreendendo, sim ou não? Olha lá, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se engane. Irmão, não se engana não, tá? Eu fico vendo algumas pessoas falando assim, eu só vou na igreja por causa da minha mulher. Não é porque eu gosto, não é porque eu quero, é por causa da minha mulher. Se não fosse por causa da minha mulher, eu não ia. Você vai para o inferno. Que isso, pastor? Ué, é por causa dela que você vem? Você vai para o inferno. Porque você tem que vir por causa de Cristo. Eu só vou por causa do meu marido. Se não fosse meu marido, eu nem ia. Você vai para o inferno. Por quê, pastor? Porque você não tem que vir por causa do teu marido. Você tem que vir por causa de Cristo. Eu só vou porque meu pai me obriga. Se meu pai não me obrigasse, eu não ia. Você vai para o inferno. Você não tem que vir por causa do teu pai. Você tem que vir por causa de Cristo. Eu vou lá porque eu gosto, o pastor canta bem, ele é legal. Você vai para o inferno. Por quê? Você não tem que vir aqui por causa do pastor. Você tem que vir aqui por causa de Cristo. Você está compreendendo, sim ou não? Por quê, pastor? Porque cada um dará conta de si mesmo. Cada um dará conta de si mesmo. Eu, Antônio Júnior, tenho que andar em Cristo, a palavra. Se eu não andar de acordo com a palavra, eu perco a salvação, que me foi dada gratuitamente. Olha, presta atenção, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se engane. Não fica se enganando, não. Isso é para mim. Isso é para você, isso é para nós.
Não se engane. Ninguém zomba de Deus. Não brinca com Deus, irmão. Eu dou risada na cara de demônio. Eu dou risada de certos comentários. Eu dou risada de certos comportamentos, certas atitudes. Mas com Deus não se brinca. Pastor, por quê? Ele é Deus. Ele está lá no céu. Nós estamos aqui na terra. E Ele mora, sim, em muitos de nós, através do Espírito Santo. Mas, em muitas das pessoas que frequentam a igreja, com tristeza eu falo. Não estou falando da nossa igreja, não. Eu estou falando das igrejas em geral. E muitas pessoas que frequentam as igrejas, não é o Espírito Santo que mora. Quem mora é um demônio. É um espírito de vaidade, é um espírito de orgulho, é um espírito de revolta, é um espírito de pornografia, é um espírito de consumismo, é um espírito de engano, é um espírito de fofoca, é um espírito de doença, é um espírito de perturbação. Algumas pessoas, não. Algumas pessoas, quem mora dentro dela é Deus, por meio do Espírito Santo. Algumas não. É coisa séria isso, gente, mas tão séria que se você soubesse e entendesse a seriedade, você estaria clamando a Deus de dia e de noite para que Ele morasse em você por meio da pessoa do Espírito Santo. Estaria clamando de dia e de noite, porque é coisa muito séria. A pessoa que não tiver o Espírito Santo, ela não vai entrar no reino do Senhor Jesus. Ela não vai passar a eternidade com o Senhor Jesus. O Espírito Santo, irmão, é o passe para a eternidade. Quem não tem o Espírito Santo não vai ter jeito. É coisa séria. Daqui a pouco eu volto lá em Gálatas. Efésios 1,14. O Espírito Santo, põe isso, guarda dentro de você, em nome de Jesus eu te peço. Guarda dentro de você, leva a sério essa palavra aqui, porque ela é real, ela é verdadeira, verdade verdadeira. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Irmão, é o Espírito Santo que garante. O que, pastor? Que eu passe a eternidade com Jesus nos céus. Ele é a garantia. Quem não tem o Espírito Santo não tem essa garantia ainda. Que é isso, pastor? O senhor está dizendo que eu posso ir para o inferno? É isso mesmo. Sem meias palavras. Sem meias palavras. Não importa o tempo que você frequenta a igreja. Não importa se você dá dízimo, se você dá oferta. Não importa. Tem gente que está enganada. Ela está achando que porque dá dízimo, porque dá oferta, está tudo certo. É inteira de Deus. Você está enganado, amigo. Entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta é obrigação sua. Entregar o meu dízimo, entregar a minha oferta é obrigação minha. Eu não estou fazendo nada para ser aplaudido, é obrigação. É a mesma coisa que eu falo, aquele cara que fala, sou fiel à minha esposa, hein, pastor? Você quer o quê? Uma medalha? Você tem obrigação de ser fiel. Fidelidade é via de mão dupla. Você quer que ela seja fiel, você tem que ser fiel também. É via de mão dupla. Não é nada para se aplaudir, não. É coisa séria, gente. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu não tenho nada, gente. É coisa séria, não é brincadeira. Você está preocupado com a vida dos outros, que alguém faz, que alguém deixa de fazer. Você devia estar preocupado. O Espírito Santo habita em mim. Porque se ele não habitar em mim, eu não vou passar a eternidade nos céus com Jesus. E você não pode ser destruído. O teu corpo, sim, ele veio do pó, ao pó ele vai voltar. O teu espírito não pode ser destruído. Ele é eterno. Volta em Gálatas. Não se enganem. Ninguém zomba de Deus. Preste atenção nisso aqui. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Isso é qualquer um, tá, gente? Não tem aquele especial, não. Eu planto prostituição, eu planto desonestidade, eu planto engano, eu planto fofoca, eu planto maldade com a vida dos outros. Aí eu recebo vida eterna. Não vai acontecer. Eu estou plantando desgraça, eu vou colher desgraça, irmão. Eu estou plantando maldade, eu vou colher maldade. E ninguém colhe na proporção que plantou. Eu planto uma semente, eu colho muitos frutos. Eu colho muitos frutos. Eu estava falando essa semana, né? Assim diziam os antigos, né? O que a pessoa faz aqui na terra, que ela paga, né? Mas se for assim, tá bom, irmão. Por quê, pastor?
Aquilo que tiver que ser acertado aqui, maravilhoso. O pior é se tiver que colher para a eternidade. Porque se é aqui, resolve aqui, tudo certo. Aqui tudo é provisório mesmo. Então se é aqui, resolve aqui, está tudo bem. O problema é que se não se acerta aqui. Porque o que não se é resolvido aqui, vai ter que se resolver na eternidade. E dependendo do que for, pode comprometer a minha eternidade com Cristo. Compreende? Seriedade? Sim ou não? Irmão, não é para você sair daqui com medo. É para você sair daqui consciente. Consciente. O que precisa mudar? Eu vou mudar. O que precisa fazer, eu vou fazer. O que precisa deixar de fazer, eu vou deixar de fazer. Ou seja, Deus está convidando a mim e a você para um concerto. Por quê? Porque Ele quer passar a eternidade conosco. Não foi você quem escolheu Ele. Foi Ele quem escolheu você. Você está compreendendo? Você acha que você está aqui por quê? Porque a tua mulher que te trouxe? Porque o teu marido que te trouxe? Não tinha nada para fazer de manhã e resolvi ir na igreja. Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe. Porque Deus te ama. Porque Deus tem um plano com você e através de você. É por isso que você está aqui. Porque Ele quer que você passe a eternidade com Ele. Ele não quer que você se perca eternamente. Né? Porque meu pai, se não for lá, meu pai fica pegando no pé, né? Não, você está enganado. Você está enganado. Esse demônio que te enganou para você não buscar a Deus, ele está te enganando. Porque ele quer levar você embora com ele. Olha lá, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que escolhi, para que vão e deem frutos, e que esses frutos não se percam. Isso a fim de que o Pai lhe dê tudo o que pedir em meu nome. Você foi escolhido, e não é motivo de alegria? Em meio a tantos, Deus olhou para você, foi com a tua cara, gostou de você, te amou, e falou, você é meu agora. E eu te escolhi para que você tenha vida. E você tenha uma vida abundante e eterna. Não é privilégio, é honra. E você acha que você está aqui? Você está fazendo um favor a Deus de estar aqui. Ele está fazendo um favor a mim e a você. E nos permite estar aqui hoje. Você compreende, sim ou não? É coisa séria. Não se engane. Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Versículo 8. Se plantar, presta atenção nisso, na terra da sua natureza humana, ou seja, irmão, preste atenção. A nossa carne não se converte. Você fica plantando na sua natureza humana. Significa o que é isso, pastor? Fazendo só o que a tua carne quer. Você só faz os desejos da sua carne. Só se realiza só os desejos da sua carne. Cuidado. Por quê, pastor? Porque tudo que a carne deseja é contrário à palavra de Deus. É contrário, simplesmente isso. É só por isso. Você tem que ter controle sobre a tua carne, você tem que ter domínio sobre ela. Você tem uma ideia? A Bíblia manda mortificar a carne, ou seja, não deixar que nenhuma vontade dela se sobressaia. É coisa séria. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Por quê, pastor? Porque tudo que a carne deseja fazer, afasta você de Deus. Te afasta de Deus. Irmão, o mundo enxerga assim. Desde pequeno eu aprendi que é homem não pode ter uma mulher só. Homem que é homem é aquele que cata todas. Eu aprendi desde pequeno. Eu lembro de uma pessoa que eu tinha um carinho, um respeito com ela. Eu comecei a namorar minha esposa. E o que acontece? Minha esposa ela tinha que chegar cedo em casa. Ela era uma criança. Então 11 horas era a hora de estar em casa. 11 horas eu estava no portão da casa dela entregando ela. Eu ia para casa. Só que 11 horas, meia-noite, era o horário que o pessoal lá que eu me relacionava estava saindo para a balada. Aí eu me lembro de um assim, falando para mim assim, eu não entendo você. Tudo quanto é garoto na tua idade, larga a namorada em casa e sai para badalar. Você vai dormir? Tem alguma coisa errada com você, não é possível. Mas não é, que eu amava a minha namorada, que se tornou minha esposa, eu não queria sair para bagunça, eu queria estar com ela.
Você está compreendendo? Mas você aprende. Você vê, o cidadão, às vezes, um chega para o amigo, para o colega, e aí? Rapaz, catei 4 nessa noite. 4? Ah, você é meu herói, queria ser que nem você. Porque o mundo aplaude a prostituição. Ah, rapaz, tem uma bolada essa semana. É mesmo? Aí, rapaz, encontrei um otário aí, rastei ele, passei o rodo. O mundo aplaude, enganar o outro, tirar vantagem do outro. O mundo aplaude. É, pastor, o mundo é dos espertos. O mundo é de Satanás. E você não entendeu isso ainda. Tudo que a natureza humana deseja, quer, faz, é individualista o ser humano. Esse mundo é individualista, cada um se preocupando somente consigo mesmo, com seus próprios desejos, com seus próprios planos, né? Igual aquele ditado antigo, né? Pouco pirão, meu prato primeiro. Que aqui importa é eu tenho, o resto que se exploda. É assim o mundo. E o mundo aplaude isso. Não. O Senhor Deus, o mundo dele é coisa diferente. No mundo dele, é um pelo outro. É um pelo outro. Compreende, não? Sim ou não? Se plantarmos no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Morte é separação de Deus, irmãos. A pessoa que está morta, aos olhos de Deus, Deus não tem a visão de morte que nós temos. A visão de morte que nós temos é quando o espírito da pessoa sai do corpo dela, e o corpo dela endurece, e tem que enterrar porque apodrece, vai cheirar mal. Ele vai se deteriorar. Isso é morte. Nunca mais vou ver aquela pessoa fisicamente. Isso é aos nossos olhos. Aos olhos de Deus, o morto é aquele que está separado dele. E qual é a pessoa que está separada dele, pastor? É a pessoa que vive fora da palavra. Você está compreendendo? Essa é a pessoa que está separada dele, essa é a pessoa que está morta. É coisa séria. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus. O que é plantar no terreno do Espírito de Deus, pastor? É andar segundo a orientação da palavra. Quando eu não minto, porque eu aprendi que não pode mentir, eu estou plantando no terreno do Espírito. Quando eu oro, porque eu aprendi que eu tenho que orar, eu estou plantando no terreno do Espírito. Quando eu paro para ler as Escrituras ou ouvir as Escrituras, eu estou plantando no terreno do Espírito. Quando eu socorro alguém em necessidade, eu estou plantando no terreno do Espírito. Você está compreendendo? Às vezes eu socorro alguém materialmente, mas às vezes não é materialmente que eu socorro. Às vezes eu entro no meu quarto e eu chego e falo, Deus, olha aqui, a Maria José da Silva, pai. Pai, ela está passando por uma situação complicada. Eu tenho visto que ela tem estado perturbada, meu pai, no local onde eu trabalho. Pai, ela trabalha numa mesa ao lado da minha. Essa mulher vive nervosa, vive triste, vive chateada. Eu vim aqui para abençoar ela, pai. Eu estou quebrando as forças do inferno. Pai, eu peço ao Senhor me dar uma palavra para dar para ela, para que ela mude a vida dela. Eu estou plantando, eu estou plantando no reino do Espírito. Você compreende? Eu sou patrão. Quantas vezes você colocou os teus empregados diante de Cristo? Pai, eu estou aqui para colocar os meus empregados. É a Joana, é o João, é o Chico, é o Carlos. Pai, mas não é para meu empregado produzir mais para mim, não. É pela vida deles. Se eles morrerem sem Cristo, eles perecerão eternamente. Quantas vezes você orou pelo teu empregado? Quantas vezes você orou pelo teu patrão? Eu quero mais que ele se exploda, pastor, me pagar mal. Oxa! Ora a Deus para que a empresa dele prospere. E que Deus toque o coração dele para que ele possa pagar mais para você. Porque às vezes não é que ele não quer pagar. No nosso país, o imposto para ter um empregado, às vezes gasta-se mais do que o salário do empregado, de tão grande que é o imposto. Então pede a Deus, que ele venda mais, que ele progrida mais, que a empresa dele se torne mais forte. Para que ele possa, pai, mas toque no coração dele, para que ele não olhe só para as necessidades dele, mas para que ele olhe para mim, que sou empregado dele também, para a minha necessidade. E Deus vai usá-lo. Agora você fica amaldiçoando o teu patrão, xingando o teu patrão, brigando com o teu patrão. Abençoe o teu patrão. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Quando você está fazendo esse tipo de coisa, você está plantando no terreno do Espírito. Mas não abençoe o seu patrão só bater um salário melhor.
Abençoe o seu patrão, porque por mais que ele tenha uma vida digna, próspera, uma vida invejável, se ele morrer sem Cristo, ele vai perecer eternamente. Você compreende? É coisa séria. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Colherá a vida eterna. E é o meu clamor a Deus por você, por mim. Por quê, pastor? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O nosso espírito não pode ser destruído. Ele é eterno. Agora, irmão, eu não quero existir eternamente. Eu quero ter vida eterna. E vida eterna alguém só pode ter por meio da pessoa do Senhor Jesus. Você tem que ter esse entendimento. Ele veio para te reconciliar com Deus. Ele veio para impedir que a maldição de Deus se abata sobre você. E você possa passar a eternidade com Ele. Ele te ama, Ele te escolheu. Escolhido de Deus. Escolhido de Deus. Preste atenção. Porque você também precisa da salvação eterna. Amém, pessoal? Que Deus possa falar mais ao seu coração. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém.